Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Paraíso e sejam bem-vindos ao canal Senzala Ideológica. Mais um dia, vou fazer o Drops rapidamente, sem edição, tá? Então conta aí com a sua compreensão. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho. Diariamente eu vou tentar organizar e explicar para vocês todo esse caos aí que nós estamos vivendo, ok? Como eu havia previsto, a situação política e econômica do país está se deteriorando a cada hora que passa. Ontem nós tivemos alguns eventos bem simbólicos a respeito disso. Vou começar pela parte política, tá? O primeiro evento que mostra como a gente está rumando ao caos foi a briga entre o senador Major Olímpio e o governador João Dória. O governador João Dória estava no evento aqui com a Polícia Civil em São Paulo e o senador Major Olímpio apareceu para fazer um protesto cobrando ele do aumento para os policiais. Rapidamente a situação saiu de controle, eles começaram a um peitar outro, gritar com o outro. O senador teve que ser retirado da força pelo segurança do local. Ele estava bastante exaltado e o portão foi até fechado. Okay? Então a gente vê aí dois ex-apoiadores do governo Jair Bolsonaro brigando entre si. O segundo evento que teve foi aquele discurso duro e surreal da professora Janaína Pascoal pedindo a renúncia do presidente Jair Bolsonaro porque ele teve contato com a população no domingo. A Janaína, ela está se aproveitando de uma crise grave que nós temos para estar politizando o caso. O que ela faz? Ela pega, ela aproveita, cria aquele cenário que eu já comentei de oportunidade para apontar, olha, o governo é incompetente, o governo não está conseguindo lidar com a situação. Essa é a narrativa oficial de toda a imprensa e de todos os opositores. Se você não percebeu ainda, sim, a doutora Janaína, que era para ser vice do presidente Jair Bolsonaro, hoje ela é uma opositora do governo. E ela atua como? Tá? O terceiro evento que mostra como esse caos está se formando foi a rebelião que nós tivemos no final da tarde. Mais de 1.500 presos fugiram de 5 unidades prisionais diferentes. Tá? Agora até pela manhã o governador João Dória estava negando que houve rebelião em 2 presídios. Mas até no início da tarde havia foco de rebelião no presídio de Tremembé. Então para você ver como é que está a situação. Nem mesmo o governador sabe do que está acontecendo no seu estado. E por que isso? Porque, como eu já comentei, certos grupos políticos eles estão mais preocupados em usar essa tempestade perfeita que está se formando no horizonte para conquistar o poder do que de fato atender a população. E aqui eu quero fazer um parênteses comentar com você. O governo, seja ele federal, estadual e municipal, ele tem uma limitação muito grande. Todo o nosso orçamento ele é engessado, ou seja, ele já tem destinação específica. Então tem a verba que tem que ser colocada na educação, tem que ser a verba que tem que ser colocada na saúde, e por força de lei o governo não pode alterar isso, senão ele comete crime de responsabilidade fiscal. O que acontece? No cenário atual de crise, o que o governo precisa fazer? Ele precisa de recursos para atuar de forma emergencial. E aqui entra o problema. Com a crise criada pelo PT nos últimos 16 anos, nosso governo não tem dinheiro. Ele trabalha com déficit fiscal, ou seja, ele arrecada o dinheiro da população, paga suas contas e ainda falta dinheiro. Ele tem que recorrer a empréstimo para cobrir esse rombo. E agora a gente está faltando dinheiro para fazer o quê? Para criar UTIs para conter a epidemia do corona. E sem esse dinheiro, o governo não consegue ter essa atuação. E qual a medida que o governo está tomando, o federal? Ele vai ao Congresso, envia projetos para que o Congresso libere recursos do orçamento para que o governo possa atuar. E adivinha o que o Congresso está fazendo? Ele está se negando a fazer isso. Inclusive, eu até compartilhei nas redes sociais, agora de manhã, saiu uma notícia no UOL, de que o Congresso não chegou a acordo com relação à liberação dos 30 bilhões para o governo poder estar utilizando no combate à pandemia. Veja só a gravidade da situação. Nós precisamos, de maneira emergencial, de mais leitos de UTI, de kits para teste, de máscaras e medicamentos para conter a epidemia do corona. E o Congresso se recusa a liberar esse dinheiro. Ele não chega a um consenso disso. É inacreditável, é uma situação surreal. Mas é exatamente isso que está acontecendo nesse momento do país. E aqui vai minha crítica ao governo Bolsonaro. Ele não está conseguindo comunicar isso claramente para a população. Eu acredito que o governo deveria convocar uma coletiva de imprensa, mostrar as medidas, fazer uma live ao vivo, mostrar as medidas que ele está tomando e também, principalmente, as medidas que o Congresso tem que tomar para conter o avanço da epidemia. Porque tem muita gente nas redes sociais falando, não, é teoria da conspiração, não é tão grave assim. Calma, pessoal, a gente tem que separar as duas coisas. Tem muita gente se
aproveitando dessa oportunidade para estar lucrando financeiramente? Tem. A China está sendo beneficiada dessa situação? Sim, porém o coronavírus ele é real, ele é perigoso e vai acontecer uma saturação no nosso sistema de saúde, como está acontecendo na Itália. Por quê? O SUS normalmente trabalha 90% da sua capacidade, ou seja, numa situação normal faltam leitos de UTI. Quando você tiver uma alta demanda agora, que é uma demanda que nem é sazonal, tá? É inesperada, o sistema tende a colapsar. Então você não vai conseguir atender as pessoas. E a hora que as pessoas não conseguirem ter o atendimento na rede pública e também na rede privada, a gente começa a ter problema de colapso social. Lembrando que nós vivemos no Brasil, país onde o hospital tem detector de metal, onde médico é agredido durante atendimento, em situação normal. Você imagina isso com a população numa histeria coletiva. O cenário não é nada tranquilo. Em paralelo a isso, nós temos a questão econômica. Paulo Guedes ontem soltou um pacote de 147 bilhões para estar reforçando a economia. Esse pacote nada mais é do que ele está antecipando despesas. Ou seja, ele antecipou o 13º, está antecipando o Bolsa Família. Ele também reduziu o imposto sobre o FGTS e sobre o Sistema S, que incide 3% do salário do trabalhador. Para quê? Neste momento, como as empresas estão reduzindo sua atividade econômica, a tendência é que as pessoas fiquem em casa, deixem de receber. E aqui entra uma questão muito importante que eu até comentei e mostrei num vídeo nas minhas redes sociais. Devido à crise que o país já vem enfrentando há 7 anos, a maioria das pessoas ela trabalha hoje para comprar comida para amanhã. Os motoristas de Uber, vendedores ambulantes, pequenos comerciantes, então eles estão muito alavancados. Até mesmo quem trabalha, normalmente ele recebe seu salário, paga seu cartão de crédito e fica usando o cartão de crédito nos meses seguintes. Ele não tem uma poupança para se garantir. Conforme a economia vai entrando em shutdown, essas pessoas são as mais prejudicadas, porque a atividade delas é afetada, sem dinheiro, elas ficam sem dinheiro para pagar suas dívidas, sem dinheiro para manter funções básicas, como se alimentar, pagar a conta de água, luz, energia. Não é à toa que ontem os bancos já anunciaram que eles vão estar prorrogando por um prazo de 60 dias o pagamento de contas. Então esse é o cenário econômico. Então as medidas do Guedes ela visa minimizar esse impacto. É o suficiente? Não, é pouco. O governo precisa de mais. Eu particularmente, eu seria a favor de um pacote de medidas muito mais restrito, como por exemplo, restringe todo o salário do funcionalismo público, pelo menos no nível federal, onde o governo federal tem atuação, assim como R$1.000 por mês líquido. Acima disso, a pessoa não vai receber durante o período de 6 meses e a gente precisa usar esse excedente para fazer plano de ajuda à população mais carente e também a construção de leitos de hospitais. Além disso, precisa começar a dar shutdown em muitos serviços públicos que não são essencial. Nesse momento agora, a prioridade é manter o que é essencial, que é a segurança pública e o sistema de saúde. Os demais sistemas eles devem ser paralisados. E as receitas que esses sistemas consomem, elas têm que ser realocadas para a situação emergencial, que é manter a economia funcionando e principalmente o atendimento à saúde da população. É o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Ele paralisou o país e no dia seguinte ele já anunciou estímulos na casa de trilhões de dólares para poder manter a economia funcionando. Só que a diferença é, nos Estados Unidos, o governo ele pode imprimir dinheiro, porque o dólar é uma moeda que o mundo inteiro considera seguro. Todo mundo negocia em dólar. Então ele imprime dinheiro, aumenta seu déficit fiscal. Claro, ele está criando uma bolha que vai estourar lá na frente, mas nesse momento ele pode fazer. Se o Paulo Guedes resolver fazer a mesma coisa aqui, nossa moeda vai desvalorizar ainda mais. O real de 5 vai pular para 7, 8 reais. Aqui é um chute, tá? Não é nenhuma análise técnica. Além disso, o nosso rating vai cair. Cai no nosso rating, o governo é obrigado a subir juros. E aí a gente tem aquele cenário terrível, que é juros altos e moeda desvalorizada. Nós vemos isso na época do Collor, nós vemos isso na época do Fernando Henrique Cardoso, nós vemos isso em parte do governo Lula e em parte do governo Dilma. É um caos na economia. Então nós temos que fugir disso. Portanto, senhores, essa é a nossa situação de momento, tá? Eu estou atualizando a cada uma hora na página o que vem acontecendo. Quer estar se informado? Siga-me nas redes sociais, tá? O link eu vou deixar aqui embaixo. Um abraço e até amanhã, pessoal.